Oi, gente, boa tarde, Marcos aqui. Então, a gente hoje vai estar falando de alguns defeitos de visão, né, que se formam nos olhos. A gente conhece, por exemplo, a miopia, a hipermetropia e o que causa eles, né? Porque a gente está estudando espelhos, lentes, mais espelhos por enquanto. Então, a gente viu como é a formação de imagens nos espelhos planos, nos côncavos e nos convexos, né? Que nos espelhos planos a imagem é do mesmo tamanho, nos côncavos é aumentada se você se colocar bem próximo do espelho, aumenta a imagem e diminui se o objeto estiver longe. E nos convexos a imagem sempre se forma menor do que o objeto, porque os raios de luz no convexo eles se conjugam do outro lado do espelho, em ângulos que fazem com que a imagem do objeto seja menor, diminua, e aí a gente tem um tamanho menor, né? Porque os raios se conjugam atrás do espelho e em ângulos grandes, né? Mas para o outro lado do espelho se tornam ângulos pequenos e a imagem se forma pequena por conta disso. Então, os espelhos convexos eles sempre formam imagens menores que o objeto. Os côncavos depende da posição. Se você estiver muito longe do espelho, a imagem é diminuída. Se estiver próximo do espelho, a imagem é aumentada. E esses estudos eles nos ajudam a entender por que você precisa de óculos, ou você usa uma lente de aumento, porque se você tem que aumentar o tamanho da imagem, o seu olho é uma lente, né? É um espelho também, é como se fosse um espelho ou uma lente. Se você tem que aumentar o tamanho da imagem, é porque o foco do seu olho, que é o seu espelho, ele não está no lugar certo, né? Um olho normal, ele forma a imagem na retina, que é exatamente no fundo do olho, onde o foco é para ele estar ali, é para ele estar na retina, que é a retina é onde os raios de luz se conjugam. E ela fica a uma distância exata da entrada do olho, para que os raios de luz se encontrem ali e formem as imagens do mesmo tamanho, né, como a gente vê. Então, por exemplo, a gente não tem dificuldade de enxergar que essa luz, essa lâmpada é do tamanho que ela é, porque a gente tem um olho normal que conjuga os raios de luz na retina, no fundo do olho, exatamente onde é para ele estar formada a imagem, né? Do mesmo jeito, essa fluorescente, ela também a gente vê do tamanho que ela é o tamanho real dela, porque os raios de luz eles se formam, se conjugam no fundo do olho, que é na retina, que é ali que é para os raios de luz se conjugarem, para formar a imagem. Então, vocês veem que eu vou dar uma passada em alguns objetos aqui, né? E vocês veem que esse globo, por exemplo, é uma esfera e a gente vê ela do tamanho que ela é, porque os raios de luz. A gente tem dois raios de luz, né? Quando o nosso olho vai formar a imagem de um objeto, ele usa dois raios, dois ângulos diferentes, que é um de cima do objeto, ele vem de cima do objeto, atravessa o olho, o globo ocular, e se dirige, né? Ele vai para a parte de baixo do olho, para o fundo do olho, onde é a retina, embaixo. E um outro raio de luz, ele emerge, né, debaixo do objeto, embaixo desse globo, atravessa o globo ocular e vai para cima. Ele se forma no fundo do olho, no lado de cima, na parte de cima, né? Esses dois raios de luz, eles se conjugam na retina, um indo para baixo, outro vai para cima, se encontram na retina e formam a imagem, que é onde é para as imagens serem formadas. Na retina, ela tem um foco, uma distância focal ao começo do olho, que é a distância que forma as imagens dos objetos do tamanho que eles têm, né? Você precisa ter uma distância focal, o olho é uma lente, é um espelho, ele tem que ter uma distância focal
exata, né? Uma distância que mantenha a altura das imagens reais como os objetos são, né? Que mantenham a altura dos objetos. Então, a gente também vai falar de aumento, né? O que é o aumento linear ou aumento? Um objeto aumentar de tamanho, a altura da imagem que ele forma ser maior do que a altura do objeto que ele é. Então, você vai ter uma imagem maior do que o objeto é do tamanho dele. Isso é um aumento, né? Isso ocorre, por exemplo, em espelhos côncavos. Então, como a gente vai ver, na verdade a gente falou na aula anterior, mas o espelho côncavo, se o objeto estiver muito próximo do espelho, ele aumenta o tamanho da imagem, porque o raio de luz ele vai se formar do outro lado do espelho, né? Vai ser uma imagem do outro lado, e sempre um raio de luz ele procura o foco. Onde está o foco do espelho, ele vai. Um dos raios de luz faz isso. Como a gente vê naquele desenho do espelho côncavo, o foco ele está entre o centro e o espelho, o vértice. Um dos raios de luz procura o foco. Do outro lado, ele vai ser refletido, ele vai ser prolongado do outro lado do espelho e a gente vê que o tamanho da imagem vai aumentar. Então, o raio de luz vai para o outro lado do espelho, vai ser refletido e se prolonga para o outro lado do espelho e aumenta o tamanho da imagem. Aumenta porque a gente vai usar um outro raio de luz que o caminho dele vai ser bater no vértice, ele vai junto ao vértice e volta refletido no mesmo ângulo de incidência. Ele bate no vértice e se reflete pelo mesmo ângulo. Então, pela reflexão, se a gente utilizar a simetria, esse raio de luz, quando ele bater no vértice e ser refletido pelo mesmo ângulo, do outro lado do espelho, que é onde vai se formar a imagem de um objeto num espelho côncavo, quando ele está muito perto do espelho, esse segundo raio de luz vai ser refletido e vai para cima também do outro lado do espelho e vai a um ponto onde ele vai se encontrar com outro raio de luz bem alto. Então, a imagem formada do objeto vai estar do outro lado do espelho bem maior do que o objeto era. Então, o espelho côncavo ele vai formar uma imagem aumentada e do outro lado do espelho. Esse aumento é o aumento linear, né? É o aumento da imagem que o espelho côncavo faz. O espelho convexo, ele já é ao contrário, porque o espelho convexo, ele diminui a imagem por causa do ponto de cruzamento dos raios de luz. Um dos raios de luz, ele procura paralelo ao eixo do espelho, né? E ele atravessa, ele vai para o outro lado do espelho convexo e procura o foco. Ele passa pelo foco. Do lado do espelho onde está o objeto, a gente vai prolongar o raio refletido. Primeiro, a gente traça o raio paralelo ao eixo. Quando ele chegar do outro lado do espelho, faz ele passar pelo foco. E do lado do espelho inicial, onde está o objeto, prolonga-se esse raio de luz para cima. Seria para a esquerda, né? E ele se prolonga para cima. Você vê que o raio vai para cima do mesmo jeito, só que não aumenta a imagem, porque a imagem é formada do outro lado, né? Então, se a imagem no espelho convexo fosse à esquerda, do lado onde está o objeto, seria aumentada, a imagem aumentada, mas ela se forma à direita. Então, esse mesmo aumento de ângulo, né? Esse mesmo ângulo que o raio de luz se prolonga do lado do espelho onde está o objeto, ele diminui o tamanho da imagem do outro lado do espelho, né? Onde a imagem se forma mesmo. Então, você vê que o raio refletido, enquanto ele aumenta do lado do objeto, ele diminui o ângulo, né? O ângulo dele do lado da imagem e forma imagens menores. E veja depois nos slides aqueles desenhos de formação das imagens. Você tem formações 5 imagens diferentes no espelho côncavo, dependendo da posição do objeto. Se o objeto está antes do centro,
se ele está em cima do centro, entre o centro e o foco, em cima do foco ou depois do foco. Então a gente tem 5 imagens diferentes que podem ser formadas. E no espelho convexo, geralmente a imagem é do outro lado do espelho e ela se forma menor do que o objeto. No espelho convexo, a imagem é menor. E hoje a gente vai entrar nas lentes. Por que algumas pessoas precisam usar lentes, ou óculos mesmo, né? E quais são os defeitos de visão que a gente costuma ter, assim, perceber, e como é a formação de imagens em lentes. Então, primeiro, passar dessa revisão onde vocês vão voltar para os slides da aula anterior e rever os desenhos de como as imagens são formadas no espelho côncavo e no espelho convexo. E aí depois vocês abrem essa aula, abrem esses slides e continuam daqui. Então, falando de lentes, a lente ela é usada para aumento, né, de imagens, ou quando você quer ter um efeito de telescópio, de multiplicação, de aumento, como a gente vai ver daqui a pouco, mas acaba sendo utilizada mais para aumento, né? Então, a formação de imagens, defeitos de visão. O olho é uma lente, né? É um espelho. Uma lente é parecido com eles. Ele tem um vértice, né, que seria a íris, né, a pupila. A gente pode dizer que a pupila é o vértice. Ele tem um centro de curvatura dele, o centro do olho, né? Se pegar só a frente do olho e imaginar que ele completa uma esfera, vamos imaginar que o olho, se eu pudesse pegar, ele completava uma esfera, né, para dentro. Essa esfera ela tem um centro, então a gente diz que é o centro de curvatura do espelho, é o centro de curvatura dele. E ele tem um foco. Um foco é onde os raios de luz passam, os raios de luz procuram o foco. Como a gente estudou em formação de imagens, né? Então, o espelho ele tem um foco, ele tem um centro de curvatura, seria o centro do globo ocular, né? Do globo do olho. Ele tem um foco que é onde é a retina, é onde as imagens se formam, é onde os raios de luz passam, né? Na verdade, o foco não é na retina, o foco é um pouco antes. A retina é onde as imagens se formam e o foco é um pouco antes da retina, isso num olho normal. E ele tem um foco. Esse foco é um ponto que é entre o vértice, que é a parte da frente, né, do olho, e o fundo, que seria o centro do olho, né? O centro de curvatura do olho no fundo. Entre os dois tem um foco, como tem as lentes, como tem os espelhos, né? Então esse foco é por onde os raios de luz passam para formarem as imagens atrás. As imagens são formadas atrás do olho na retina. Antes de chegar lá, eles passam pelo foco. Então, como a gente viu, um dos raios de luz, quando ele entra no olho, ele incide paralelo ao eixo do olho e ele desce passando pelo foco até chegar na retina. Quando ele passar pelo foco, um desses raios vai passar pelo foco. O outro, ele vai de frente para o olho, ele vai chegar de frente para o olho e ele vai bater no vértice, que seria a parte da frente. Ele se reflete pelo mesmo ângulo que ele bateu. Esse raio refletido, prolongue ele para dentro do olho, para a parte de dentro, no mesmo ângulo em que ele refletiu, você vai ter um raio subindo, né? Um raio indo para cima. Encontre esse raio com um raio que você fez passar pelo foco no primeiro raio. Você vai ter um ponto de encontro entre os dois. Primeiro raio chegou no olho, incidiu, entrou, passou pelo foco que está atrás do olho e continuou descendo. Um segundo raio bateu no vértice, que é o olho mesmo, aqui a parte da frente, se refletiu pelo mesmo ângulo que ele bateu e se prolongou para trás, para o fundo. Ele se prolongou para trás. Então, a gente vê que vai ter um encontro entre esse raio que se prolongou
para trás e aquele raio que incidiu paralelo ao eixo do olho, né, ao olho, a essa linha reta, chegou paralelo e se refletiu subindo, passando pelo foco do olho. Um ponto de encontro que vai estar lá em cima, um pouco mais para cima. Então, se um objeto está perto do olho, o tamanho dele aumenta, né? Porque o olho ele é um espelho, ele é uma lente, né? Se você põe um objeto muito perto da lente, ela aumenta. Se for uma lente convexa, né, que é uma lente convergente, ela aumenta o tamanho da imagem. Então, o olho é isso. Vai ter uma imagem formada e vai ser uma imagem que vai estar num ponto mais para cima, né? Vai ter um tamanho maior. Se a gente afastar o objeto do olho, a gente vai ter esses dois raios, um incidindo de frente, entrando pelo olho, passando por dentro, descendo pelo foco ou subindo, tá? Você pode fazer esses dois raios, um passando pelo foco e o outro vindo de frente, batendo no vértice, se refletindo pelo mesmo ângulo, e você prolonga esse raio por dentro do olho, fazendo ele ir para cima, né? No mesmo ângulo que ele refletiu, você pega e prolonga ele para dentro do olho, ele vai para cima, né? E você vê que tem um ponto em que esse raio encontra o raio que entrou paralelo ao olho e subiu passando pelo foco. Aí esse ponto de encontro vai ser o ponto onde a imagem vai se formar. No nosso olho, essa imagem se forma na retina. Então, o nosso olho tem uma distância focal ou foco, que é um ponto onde os raios de luz, um dos raios de luz vai passar por ele, de modo que vai formar as imagens do mesmo tamanho que elas são, né? Então, os objetos eles vão ter as imagens deles aqui formadas do mesmo tamanho que são os objetos, porque um olho normal, o foco dele é dessa forma já, né? É para um dos raios que passa pelo foco passar e formar a imagem, encontrar com outro raio que bate no olho, reflete pelo mesmo ângulo e entra prolongando ele para dentro, ele vai subindo e ir para cima, encontrar o primeiro raio e vai formar a imagem do mesmo tamanho que é o objeto. E então esses dois raios eles se encontram. Quando um olho não é um olho normal, quando ele tem algum defeito de distância focal, de retina ou de foco, as imagens elas não são do mesmo tamanho que os objetos. Então elas podem ser formadas ou menores do que elas são ou maiores. Então, a gente algum de vocês alguns usam óculos, né, que eu sei, mas quando foi no oftalmologista, se foi acompanhado pelos pais, prestou atenção, se lembra, porque para a receita do óculos tem que ter um grau, então tem óculos que usa grau positivo pro olho esquerdo, pro olho direito, né, tem para os dois olhos, e na parte da receita onde a gente chama esférico, né? Tem esférico e tem cilíndrico. Então, na receita do óculos, o grau positivo é esférico. Esférico é quando o olho tem miopia ou hipermetropia, né? Então, o grau positivo é porque a gente tem aí uma hipermetropia, né? A gente tem a dioptria, que é a potência focal, a potência focal ela é uma imagem grande, é uma imagem aumentada. Uma imagem aumentada é quando o foco do espelho é muito pequeno, né? Então, se o foco do olho, que é uma lente, é um espelho, for menor do que é para ele ser, a potência focal ou dioptria vai ser maior. Vai ser um valor maior, a gente vai ver qual é a relação dela daqui a pouco, aí a gente vai precisar diminuir essa potência focal. Para diminuir por causa de ser uma miopia, né? Aí a gente já está falando de uma miopia onde o foco é antes do que ele deveria ser. O foco do olho
antes do lugar que ele teria que ter para as imagens serem formadas do mesmo tamanho dos objetos. Então, miopia, foco antes, potência focal é maior. Vocês lembram que na formação de imagens em espelhos côncavos, se o foco do espelho era muito grande, o tamanho da imagem ficava pequeno, né? E se o foco do espelho fosse reduzido, fosse menor, aí aumentava o tamanho da imagem, né? Você colocar um objeto muito perto do espelho equivale, né? Parecido com diminuir o foco. E diminuir o foco aumenta o tamanho da imagem, né? Então você tem uma potência focal maior e não é isso que você precisa, porque a imagem, o tamanho da imagem, ela tem que ser formada do tamanho exato que os objetos têm, né? Então a gente teria que diminuir essa dioptria, diminuir ela para o foco aumentar, né? Ele ir um pouco mais para trás no caso de quem tem miopia. Aí o foco voltando um pouco, ele indo para trás um pouco mais. O ponto, lembra do ponto que os raios de luz têm que se conjugar para formar a imagem do mesmo tamanho que o objeto tem? Aí o foco indo para trás, voltando um pouco, esse ponto de encontro dos raios de luz vai ir um pouco para trás e a imagem formada vai ser do mesmo tamanho, porque tem que ter uma distância focal certa, exata, para os raios de luz se encontrarem ali. Eles têm que ter um ponto deles. Aí a gente forma a imagem do tamanho que o objeto tem, a imagem do tamanho da imagem ser igual ao tamanho do objeto. A hipermetropia, que a gente tinha começado a falar dela, é ao contrário. A hipermetropia, você tem o foco sendo maior do que é para ele ser. Então, vamos pegar o globo ocular, né? A gente falou que tem o foco, que é um ponto entre a frente do olho e o fundo, o centro, que é a retina, é o fundo do olho, né? Entre os dois tem o foco. Esse foco ele tem que ter uma distância exata, uma distância que, assim, e isso tem a ver com anatomia, né? Com outros estudos, mas para uma pessoa o foco tem que ter a distância exata para formar a imagem de acordo com o tamanho do objeto. Se o foco for maior do que é para ele ser, a potência focal, que é inversa do foco, ela diminui se o foco aumenta, a potência focal fica pequena e a imagem não fica bem formada. Ela não fica bem. Isso a gente vê quando a pessoa tem dificuldade de enxergar de perto, né? Ela não consegue, por exemplo, ela está lendo um livro e ela tem que afastar o livro porque a imagem ela está sendo formada com uma resolução baixa, né? Uma resolução pequena seria uma potência focal pequena. Ela está com pouco foco. E a imagem ela se forma atrás da retina na hipermetropia, ela está se formando atrás da retina, com um foco, uma distância focal maior e uma potência focal menor. Então, a imagem parece embaçada, confusa, porque os raios de luz que teriam que se encontrar, se conjugar para formar ela, eles demoram, né? Eles se conjugam, eles se encontram depois do ponto que é para eles estarem, e a imagem ela perde a resolução, né? Ela fica com uma resolução baixa, menor, e a potência focal pequena também. Então, os raios de luz na hipermetropia se formam atrás do ponto que eles deveriam se formar, atrás do foco, e resulta a gente tem uma potência focal menor, uma imagem com pouca nitidez, né? Lembrando que a nitidez, o Gauss já falava isso, as condições de nitidez de Gauss, tem a ver com o espelho côncavo, porque você precisa que o objeto esteja perto do espelho para que ele aumente o tamanho da imagem bastante, né? O espelho côncavo ele vai aumentar mais o tamanho da imagem se o objeto estiver mais próximo dele. Quanto mais perto o objeto, a pessoa no caso, a gente está do espelho côncavo, maior a imagem que ele forma da gente.
Então, o olho é parecido. Se ele tem um foco, como a gente está estudando, que é o ponto onde os raios de luz têm que se encontrar para formar a imagem. Esse foco tem uma distância exata calculada para cada pessoa. Se esse foco ele está atrás do ponto onde é para ele estar, ele faz com que os raios de luz tenham que andar mais e ir mais para trás para se conjugarem, para formarem a imagem. Mais para trás. Quando os raios de luz têm que andar mais, o ângulo que eles fazem, o ângulo que eles percorrem é maior, né? Então, eles têm um deslocamento maior, eles fazem um ângulo maior e eles têm que ir lá para trás do olho para formar a imagem lá. A potência focal vai diminuir, porque a nitidez vai ficar reduzida, né? Nitidez de Gauss, então. A nitidez vai ficar menor, porque faz os raios de luz terem que andar mais e aumentarem o ângulo deles para formar a imagem. A gente vai ver nos espelhos que quanto mais longe os raios de luz têm que andar para fazer a imagem, a gente também estudou nos espelhos côncavos isso, quanto mais longe os raios de luz têm que andar para se conjugarem, né? Para formar a imagem, menos nítida a imagem fica. Então, ela fica com uma resolução baixa, ela fica menor e uma potência focal menor também baixa. A hipermetropia, então, a gente tem uma dificuldade para enxergar de perto. Ler um livro assim, por exemplo, e ela vem junto no nosso olho na receita do oftalmologista com um grau positivo, a indicação positiva, que é o quê? A hipermetropia, para a gente consertar esta dificuldade de ver, de enxergar principalmente de perto, teríamos que fazer os raios de luz virem para antes do que eles estão, virem um pouco para trás, né? Voltarem um pouco, que para eles se conjugarem e se encontrarem onde é para estar o foco mesmo de um olho normal. Então, para voltar os raios de luz, tem que diminuir o foco. Para diminuir o foco, a gente tem que aumentar a potência focal, né? Porque a gente falou também que na hipermetropia a potência focal fica pequena, né? Então, tem que aumentar a potência focal, tem que fazer ela ser positiva em relação ao que ela é. Então, na receita do oftalmologista, os graus da hipermetropia, né? Na verdade, o grau da potência focal que tem que dar mais para corrigir a hipermetropia, então você tem que dar uma potência focal a mais, é positiva, né? Vem com a indicação de positivo. Então, a gente tem que na hipermetropia é positivo e na miopia é negativo, porque a miopia, a imagem se forma antes, o foco está antes do que ele deveria ser, a potência focal fica grande, mas grande de uma forma que também a imagem fica sem nitidez, né? Porque voltando na nitidez de Gauss, um objeto muito perto do espelho, ele formar uma imagem muito grande, essa imagem ela pode, às vezes, nem se formar. Então, ela não chega nem a se formar e ela fica, ou assim, ela fica muito perto de estar tão grande que a nitidez acaba, né? Fica sem nitidez da mesma forma. E isso na miopia, uma potência focal muito alta, ela pode acabar com o tempo, além de prejudicar a nossa visão, porque vai fazer com que o foco venha para antes do que ele é. Na nitidez de Gauss ainda, nesse exemplo que ele estudou, um objeto muito perto do espelho forma uma imagem muito grande, os raios eles não conseguem se conjugar, né? Então, assim, dependendo do estado da miopia, os raios não se encontrarem, não se conjugarem, a gente não vai ver, simplesmente, nos casos mais adiantados da miopia, a gente simplesmente não consegue ver pela falta de conjugação, de encontro desses raios de luz que a gente está estudando, precisa ter esse encontro para formar a imagem.
Então, na miopia, a falta desse encontro, os raios vão ficar procurando um lugar para eles se encontrarem e não vão achar, e resulta numa deterioração, né? O olho acaba ficando sem uma nitidez baixa para enxergar, principalmente ao longe, né? Aí a gente já está falando de problemas de visão de longa distância, ao longe, onde muitos dos objetos assim situados a uma distância maior perdem a nitidez. Então o Gauss falava isso também, né? Se você quer aumentar a imagem, tem uma distância, né, que você tem que deixar o objeto perto do espelho côncavo ou de uma lente convexa convergente para aumentar a imagem de modo que você ainda possa ver ela. Se deixar encostado muito perto, você não vai ter a nitidez e você não vai conseguir enxergar do mesmo jeito. Então, para ter essa nitidez, o espelho côncavo ele faz isso? Faz. A lente convexa convergente também. Elas aumentam o tamanho da imagem se o objeto está perto, mas tem um limite, não pode estar encostado no espelho, porque senão perde-se a nitidez do mesmo jeito. A miopia é isso, é essa perda de nitidez ao longe, de enxergar a uma distância grande, porque o foco na miopia ele diminui e dependendo do estado, né, como a gente viu, o foco ele pode estar pequeno de uma tal forma e a potência focal aumentar tanto que os raios não vão conseguir se encontrar de uma maneira proporcional à distância que a gente está dos objetos, né? Então, a gente poderia usar exemplos de lugares públicos com bastante movimento, o metrô, assim, por exemplo, outros, onde às vezes a gente tem que enxergar uma distância grande, longa, e a gente procura objetos assim, tem que ter a nitidez, né, para enxergar eles, e não consegue, porque a potência focal fica tão grande, tão alta, que os raios de luz eles têm que se encontrar para formar a imagem, eles não têm espaço proporcional, né, eles não têm espaço para isso. Então eles acabam não se encontrando. Para corrigir a miopia, a gente usa uma lente que é ao contrário, né? Na verdade, é uma lente convexa mesmo, convergente. Lente divergente para corrigir a miopia, lente divergente, porque a lente divergente diminui o tamanho dos objetos, né? As lentes divergentes, elas usam uma formação, pela formação de imagens delas, que diminui os objetos, que é o que a gente precisa, porque assim, um olho míope, uma potência focal muito alta, que os raios não se encontram e não formam imagens, ou com uma nitidez pouca, se a gente diminuir um pouco essa potência focal, essa nitidez, a gente faz os objetos voltarem ao tamanho das imagens deles, né? As imagens voltam a ter o tamanho que os objetos têm, e a nitidez ela ajuda na correção da miopia, né? Então, uma lente divergente ele volta a nitidez para a sua escala, para o seu estado certo, né? Do seu estado exato. A lente convexa convergente, como a gente está estudando, ela aumenta, né, o tamanho dos objetos, então ela tem muitos usos para isso, como a gente vai falar daqui a pouco do telescópio refletor, né, do telescópio de 2 espelhos, e da lupa, né, do óculos, que o próprio óculos é uma lente também, é uma lente convergente também, convexa convergente, que é aquela que aumenta o tamanho das imagens, né? E quando a gente precisa de uma lente convexa convergente que aumente o tamanho das imagens, para o nosso olho ele ter dificuldade de enxergar, por exemplo, de longe, né? Quando o nosso olho tem dificuldade de enxergar de longe, a gente tem aí a miopia, a gente usa uma lente para aumentar o tamanho dos objetos, das imagens, né? As imagens se formam
maiores, mas assim, dentro do limite, elas voltam ao seu tamanho normal se a gente se afasta, né? Mas aí a gente não consegue enxergar mais elas. Então, isso é um problema da miopia. Ao mesmo tempo, ela forma imagens muito altas, muito grandes, pela potência focal grande, né? Que é de um olho míope, mas aí a gente não vê a nitidez naquela imagem. Então, por exemplo, a gente está passando aqui e se a gente tem que olhar uma distância maior, a gente não vê nitidez ali. O que a gente faz? Volta para tentar ganhar um pouco de nitidez, né? A gente se afasta para tentar ganhar um pouco de nitidez, ou em alguns casos a gente se aproxima, né? A gente se aproxima para tentar ganhar um pouco de nitidez. Aí a gente vai para próximo dessa imagem, um olho míope, né, que a gente está falando, a gente tenta se aproximar para enxergar. Lembrando que a miopia é dificuldade para ver de longe. Aí um olho míope, ele precisa enxergar, ele vai para perto da imagem, a potência focal dela está alta. O que acontece? A potência focal, se a gente vai para perto da imagem, a gente diminui a distância, né, do objeto ao nosso olho. Então, a gente diminui o foco, né? A gente está reduzindo e diminuindo o foco. Aí a gente vai aumentar um pouco mais essa potência focal, vai tornar ela um pouco maior, né? Se a gente aumentar um pouco mais essa potência focal, chega uma hora que os raios se encontram, então eles vão se conjugar e a gente vai poder enxergar, né? Então esse ponto de um olho míope que tem dificuldade de ver de longe. Por quê? Porque o foco do olho míope ele é um pouco antes de onde ele deveria ser. Então, um foco pequeno, uma imagem maior, né? Uma imagem aumentada, né? Uma imagem com um tamanho maior, uma potência focal maior. Aí, isso resulta numa nitidez baixa, né? Porque os raios de luz, eles não têm um ponto, algumas vezes, para se encontrar, né? Então, eles não têm um ponto de encontro e a gente não consegue formar a imagem. Chegando perto da imagem, a gente vai diminuindo o foco e vai se aproximando. Aí, essa potência focal, ela vai aumentando, né? Ela vai aumentando um pouco mais e aumenta um pouco essa nitidez. Essa nitidez vai se tornando maior, vai melhorando e a gente pode enxergar esse objeto, né? Então, um olho míope, o que ele faz para poder enxergar? Se o foco é antes do ponto e a potência focal é muito grande, ele se aproxima do objeto, né? Ele se aproxima do objeto, ele faz com que a distância focal do objeto ao nosso olho, né? Lembrando que o olho é uma lente, ele tem uma distância focal para dentro e para fora, tudo bem? Então, a gente pegando um objeto que está muito longe e a gente chegando perto dele, como a gente está diminuindo o foco de fora do espelho, né? Aproximando o objeto do olho, é como está aproximando o objeto do foco do olho, do foco da parte de fora. Aí, o objeto aproximado do foco, né, mais próximo do foco, os raios de luz conseguem passar por ele, né? Ou